Iniciando o Índio News de hoje. Vou dar a vinheta e já vamos falar dessa barbárie. O jovem Moïse, de 24 anos, no dia 24 de janeiro, foi brutalmente assassinado com requintes de crueldade seguido de tortura. Morreu com traumatismo no tórax, num quiosque chamado Tropicália, na Barra da Tijuca. E de alguns dias para cá se resolveu falar isso na imprensa, até porque isso já tinha que ter sido noticiado desde o dia que aconteceu. E a gente tem visto aí a dor da família, a cara de pau, porque um advogado que apresenta uma tese de defesa, como o advogado da defesa apresentou, ele estava no lugar certo apresentando a tese. Ele não estava num tribunal, ele estava numa porta de xadrez. Porque um advogado que defende da forma que ele defendeu, tentando desqualificar a vítima, tentando tornar a vítima como responsável, neste caso específico, como responsável pela própria morte, é um porta de xadrez, literalmente, e ele estava na porta do xadrez. Vamos por partes. Consta, isso já está provado, que o jovem foi ao quiosque cobrar uma dívida de R$ 200 por dias trabalhados. Está tendo um conflito de informação se foram 2 ou 3 dias. Mas, enfim, ele trabalhou 2 ou 3 dias e o quiosque deveria a ele R$ 200. Consta também que o rapaz já reclamava há bastante tempo sobre brincadeiras feitas com ele pelos, então, colegas de trabalho dentro do quiosque. Essas brincadeiras não foram ainda esclarecidas quais são. Eu não quero dar asas à minha imaginação em relação a elas. Mas, de qualquer forma, eram brincadeiras que, segundo a vítima, a deixavam constrangida. A televisão mostrou, aqui na internet está cheio, eu não vou colocar aqui no canal, as imagens do fato, que a gente vê uma coisa extremamente covarde acontecer ali, num requinte de crueldade imensa. O cara, depois de amarrado, ainda batiam nele. Um outro ficou 8 minutos com ele imobilizado, sem reagir, amarrando. Eles só pararam de bater quando viu que ele não reagia mais, mesmo assim tentaram reanimá-lo. Mais uma vez, repito, não darei asas à minha imaginação, porque senão eu vou ser obrigado a acreditar que eles queriam reanimá-lo para bater mais ainda, devido a tudo que a gente enxergou ali nas imagens. As pessoas que estavam no quiosque, segundo consta em depoimentos, não interviram e não fizeram nada para evitar, não chegaram nem ligar sequer para uma viatura de polícia. O rapaz continuou ali deitado morto e o quiosque continuou funcionando. A família sofre e uma das coisas que está sendo batida é o fato dele ter vindo do Congo, fugindo da violência para morrer aqui no Brasil. Uma certa vez, eu aqui junto com amigos no YouTube, no Hangout que a gente produzia, e de vez em quando a gente faz, a gente não tem compromisso com data com esse Hangout, e se ele rolar vai ser lá no canal da TV Cine Quanon, então se você tiver afim, se inscreve, o link da TV Cine Quanon está aqui na descrição do vídeo. Eu deixei claro que eu era contra o Brasil receber refugiados. Muita gente não entendeu e eu fui atacado por isso, mas eu vou explicar o porquê que eu sou contra. Um país que ele não consegue se organizar para os próprios cidadãos, o que adianta ele querer posar de bonito, de democrático, de receptivo e receber refugiados para os refugiados serem mortos desta forma? Do que serve a gente receber refugiados assim? Então, neste vídeo que eu fiz com meus amigos, eu defendi que o cara, para entrar no Brasil de outro país, ele tinha que entrar para investir, porque a gente não tinha condição, com os problemas que nós já temos no nosso país, de receber pessoas necessitadas. Nós já temos um país com mais de 12 milhões de desempregados, com pessoas que já trabalham, e de vez em quando aparecem denúncias, com trabalhos análogos à escravidão. Se você faz isso com o seu próprio povo, com a sua própria carne, esse tipo de gente que faz isso, se é que a gente pode chamar de gente, o que elas não fazem então com pessoas que vêm de outros países em situação muito mais precária? Eu acho que eu consegui ser claro. Então, para o Brasil posar de receptor de refugiados, a gente tem que resolver muitas questões aqui.
Porque isso que aconteceu com o jovem Moisés aconteceu ano passado aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com um rapaz no Carrefour. Não é o primeiro caso. Infelizmente, não será o último. Isso mostra o momento doente que todo o nosso país está vivendo. Um dos agressores em depoimento, por isso que a juíza já decretou a prisão de todos, os 3 agressores que aparecem em vídeo, disse que bateu para extravasar a raiva. Outro diz que é porque ele estava agredindo as pessoas. Outro diz que é porque confundiu ele com um cara que ia sempre bêbado e drogado no quiosque, que era um outro cara que ia lá perturbar, então achou que fosse o cara. Vamos entender, vamos por partes. Se ele estivesse agressivo com as pessoas, que ele fosse então contido, porque 3 conseguem conter um, e ligasse para 190, até porque o dono do quiosque é da Polícia Militar. Se vocês não sabem, essa informação saiu recente agora na UOL. O dono do quiosque Tropicália é um PM. Não sei se isso significa algo especial nesse caso específico, nesse caso pontual, mas o dono do quiosque Tropicália é um policial militar. Então, contesse o rapaz, segurasse o rapaz e ligasse para 190. Ó, está aqui fazendo baderna, está aqui agredindo, está aqui xingando, etc. e tal. O outro diz que é porque ele abriu o freezer para pegar uma cerveja. Eu vi realmente nas imagens ele abrindo o freezer, mas a gente não tem o áudio, a gente não consegue escutar o que está acontecendo ali. O que a gente vê são imagens, sim, que mesmo sem áudio, falam por si na agressão que acontece de forma covarde. Um outro que prestou depoimento disse que não o matou porque ele era estrangeiro e negro, mas eu tenho certeza que se ele não fosse negro e estrangeiro, provavelmente ele poderia ser vítima também, como foi o cara do Carrefour, mas de repente não teria sido dessa forma. O que acontece é que isso que nós presenciamos no caso do Moisés é uma realidade diária e que nenhum de nós está isento de sermos vítimas disso. Você pode ter um filho, você que se considera de repente um cidadão de bem, hétero, branco, cristão, conservador de direita, você pode ter um filho que porventura ele tenha que estudar em outro estado do país e que de repente, para complementar a renda e até para sentir independência, ele tenha que arrumar, como todo estudante, um bico para trabalhar, para não comprometer as aulas, e trabalhar num quiosque. E se for o seu filho que acontecesse isso? O que mais dói, na verdade, é que a gente sabe que não é o primeiro caso, não vai ser o último, e que por mais que a imprensa agora tenha resolvido milagrosamente falar sobre isso, não vai dar em nada. Infelizmente. Muitos estão noticiando que foi um absurdo, que no Instituto Médico Legal ele teve o corpo aberto e os órgãos retirados sem autorização da família. A gente tem que entender que nós temos uma legislação que em caso de desastre, acidente, morte suspeita ou morte por agressão, enfim, ainda mais nesse caso, o Instituto Médico Legal ele tem total autonomia de realizar autópsia, até para saber se foi utilizado algum tipo de substância, se ele foi mobilizado e caiu no chão porque foi usado alguma droga, então tem que ser retirado. Os órgãos não foram retirados, conforme já está correndo aqui na internet, para transplantes, até porque as lesões foram graves. Certamente esses órgãos, mesmo que quisessem ser utilizados para transplante, um órgão para transplante ele é utilizado em caso, normalmente, na maioria dos casos, de morte cerebral. E o rapaz teve um traumatismo torácico no qual comprometeu o pulmão e outros órgãos. Isso é muito triste. Então, eu fico pensando se alguém consegue parar para tentar ter o mínimo de imaginação ou empatia para pensar o quanto deve ser absurdo para alguém que morre apanhando. Ainda mais pela quantidade de tempo que esse rapaz apanhou. O desespero, a dor, o saber que você não tem como se defender pela covardia que foi. Porque uma coisa é eu apanhar e eu poder revidar. Mesmo que eu morra, mas eu pelo menos tive a chance de revidar. E esse rapaz não. Esse rapaz foi morto covardemente. A família está indignada. Tem gente que já acha que a família está querendo palco. Gente, como é surreal, como é mesquinho, como é podre, como é pequeno, como é doentio, como é nojento quem diga uma coisa dessa.
Se coloca no lugar de um irmão, de uma mãe que perdeu um filho com 24 anos e olhar na televisão, sabendo que todo mundo está vendo, como se o filho foi morto e agonizou até a morte. Será que dá para a gente refletir sobre isso? De repente vai ter, de repente não, com certeza já tem pessoas politizando este episódio. Sei que é impossível não politizá-lo. Até porque faz parte da política que nós vivemos nesse país, não a política de hoje. A política de hoje somente deu um empoderamento para quem se acha superior aos outros, mas a política que nós vivemos há séculos neste país, desde que ele foi descoberto, é a causa de tudo que nós vivemos hoje. E até mesmo esta política ensandecida, doente, fascista, psicótica que nós estamos vivendo hoje é reflexo de toda uma construção feita até agora. Então, qualquer um que tenha uma bermuda camuflada, uma camisa da seleção brasileira ou um boné verde, como a gente viu no vídeo, acha que tem condição de pegar um pedaço de pau e fazer justiça com as próprias mãos. E o que me estranha é que são pessoas que, ao mesmo tempo, falam em lei, falam em polícia, falam em justiça, mas eles só querem as leis que eles imaginam que existem para fazer a justiça e a punição com qualquer um que não sejam eles, tá? Eu vou encerrar. Até o próximo vídeo.